Vamos então agora para o nosso 5º episódio, da série sobre a Igreja de Jesus, a Eclésia de Jesus. E no episódio de hoje nós vamos refletir sobre a Igreja de Jesus na condição de família de Deus. Para isso, vamos recorrer, evidentemente, a alguns textos bíblicos que fundamentam essa verdade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então, esse versículo aqui, esse trecho que Paulo escreveu a Timóteo, ele por si só já fundamenta, que a Igreja de Jesus, a Igreja do Deus vivo, é a família de Deus. Mas vamos ver também na carta de Paulo aos Efésios, onde ele declarou o seguinte: Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então a gente vê aqui, também nesse trecho, Paulo revelando, declarando, que nós fomos chamados, já vistos por Deus como filhos, antes da criação do mundo. Então o plano de Deus já era esse, ter muitos filhos, mas é claro que tudo isso tem uma condição, tem uma condição muito importante. Por quê? Porque Deus é perfeito, Deus é justo, então os filhos de Deus também têm que ser como Ele, justos, perfeitos. Então vamos ver, por exemplo, aqui na carta de Paulo aos Romanos, aos cristãos de Roma, onde ele explica detalhadamente o seguinte, no capítulo 8, versos de 6 em diante. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, não conseguem. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, concluímos o quê? Para nos tornarmos filhos de Deus, de fato, nós precisamos o quê? Nos unir a Jesus, o Cristo, o Filho unigênito de Deus. Precisamos tê-lo como nosso exemplo de vida. Seguirmos os seus ensinos e termos ele assim como modelo mesmo de vida. Assim, procurando dia a dia nos tornarmos parecidos com ele. Ele se tornou um ser humano, justamente também para mostrar como é ser um ser humano verdadeiramente criado por Deus, perfeito. Conforme essa ligação a Cristo vai se firmando e se tornando mais forte, mais e mais o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Essa verdade vai ficando cada vez mais forte na nossa consciência. Pertencer à família de Deus, mesmo ainda estando nesse corpo mortal, é algo que nos traz a vida abundante aqui na Terra e a perspectiva da vida eterna com Deus, a certeza, na verdade, da vida eterna com Deus. Então, na condição de filhos de Deus, nós podemos conversar com o nosso Pai Celestial, que nos ouve e que nos dá aquilo de que precisamos, que Ele sabe. Porque como Jesus mesmo disse, que está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, nos versos de 10 a 13, Jesus disse assim aos discípulos: porque todos aqueles que pedem, recebem. Pedem a quem? Ao Pai, Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas, aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas imaginem, vocês, se o filho vem e pede lá uma cobra, o pai não vai dar a cobra? Claro que não, Jamais vai atender esse pedido do filho. Imagina só se o filho vem e pede um escorpião ao pai? Claro que não. O pai não vai dar. Então, nós precisamos aprender também a pedir, sabe? A pedir aquilo que realmente é bom para nós, Quantas vezes nós pedimos coisas ruins ao Pai? Desejamos coisas que são ruins, mas nós não achamos que são boas, Ao nosso ver, parecem ser boas. Porém, se nós recebermos essas coisas, nós seremos derrotados. Nós seremos grandemente prejudicados quando pedimos coisas ruins. Então nós precisamos andar com Cristo através da oração, do estudo da palavra, dar lugar ao Espírito, sem arrogância, mas nos sujeitando a Deus e resistindo também às tentações do inimigo. Então, assim nós teremos sabedoria, quando pedirmos algo ao nosso Pai, e vamos pedir com sabedoria e Ele com certeza nos dará. Por falar nisso, vamos rever a oração exemplo que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles lhe perguntaram como deveriam orar ao Pai Celestial. Destacando que nós podemos conversar diretamente com o Pai, em nome de Jesus e em Espírito. Nós não precisamos de intermediários, porque somos filhos. Então, lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, Jesus disse assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo,
venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque ele ainda dizendo, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, essa foi a oração, né? Aqui eu lendo na versão da Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, né? E Jesus aqui mostrando, né, como que deve um modelo de oração e enfatizando essa questão do perdão também. O Pai nos perdoou e Ele perdoa a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se entrega a Jesus. E como Ele nos perdoou, Ele também nos ensina a perdoar. Porque, assim, na nossa natureza humana a gente não sabe, mas nós podemos aprender isso e receber o amor de Deus no nosso coração para que nós possamos também amar o nosso próximo e perdoar. Então, isso é ser igreja. Isso é ser família de Deus. Deus nos recebe como filhos, ou seja, como família, né? E designou essa família para constituir a sua igreja aqui na terra, com uma missão, né? A missão de anunciar o reino de Deus e acolher todo aquele que nele crê, né? Então, muitas vezes a família trabalha com o Pai, para o Pai e com o Pai. E esse é o caso, né? Nós somos igreja de Jesus para trabalharmos aqui anunciando o reino, né? Até que ele venha, até que ele volte. Porque Jesus afirmou o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Unigênito significa único filho, aquele que foi gerado. E quem crê verdadeiramente no Filho de Deus é adotado como filho de Deus e passa a ser co-herdeiro com Jesus. Jesus que é o Filho gerado, né? E aqueles que são recebidos por adoção. Jesus passa a ser não o único, mas aí ele vai ser o primogênito dentre muitos irmãos. E Romanos 8:29 diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa linda, que realidade maravilhosa, né? Então, nós somos igreja, somos família, adotados como filhos legítimos pelo Pai Celestial, por intermédio da morte do seu Filho unigênito, gerado por ele, que se tornou primogênito. Portanto, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, somos família. Dito isso, eu pergunto: há maior privilégio na vida do que este? Pertencer à família de Deus? Poder chamar a Deus de Pai, de Paizinho, né? E ser por Ele recebido, abraçado, cuidado, né? Ter sido liberto da morte eterna através da morte do Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Receber como herança todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e muito mais ainda. Sinceramente, ficar fora disso não faz o menor sentido. Então eu te digo, não fique fora, não fique de fora. Venha para Jesus agora mesmo, venha para a família de Deus. Como? Arrependendo-se dos seus pecados, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e entregue sua vida para Ele. Qual?
é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, olha, Deus abençoe grandemente a sua vida, esse é o meu desejo. Que você, se ainda não faz parte dessa família, da família de Deus, que não passe esse dia sem vir para essa família, viu? Esse é o meu desejo. Deus o abençoe grandemente. E no próximo episódio continuaremos a refletir sobre a Igreja de Jesus, né? Como que ela é, quais são suas características e os grandes privilégios, né? Que tem aquele que pertence à Igreja de Jesus, que pertence à família de Deus. Amém? Então é isso. Se você gostou dessa mensagem, se ela te fez bem, eu peço a você que deixa o like, né? E também compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque aí você vai estar sempre recebendo, né, as mensagens novas que chegarem nesse canal. E é isso por hoje. Até o próximo episódio.